Você foi um senhor jogador de futebol, né? Você foi um meio-campista. Um meia clássico que voltou pra ser volante. O cara, exatamente. E, você foi campeão pelo Grêmio. Foi Campeão da Libertadores. Campeão da Libertadores. Primeira Libertadores do Grêmio. Segunda, né? Foi aquela dos anos Primeira 80 foi o foi com o Renato, é verdade. A segunda Renato. Libertadores do Grêmio. Tá os gremistas, né? Cara, o que, se você pudesse dizer, muito se fala sobre a evolução do futebol no mundo, como se joga, a diminuição de espaços, etc. Mas também a gente fala muito sobre o quanto a gente passou a produzir menos qualidade aqui no Brasil e jogadores às vezes mais fisicamente privilegiados e tudo mais. A gente olha para os anos 90 e fala, porra, se o Edilson jogasse hoje, estaria no Real Madrid. Djalminha, não sei o que, não estaria no La Coruña, estaria no Barcelona, etc. Pro teu nível, eu sei que é difícil analisar a gente mesmo, né? A própria coisa do Cristiano Ronaldo lá, né? Cada um tem a sua personalidade para falar, mas assim, pro teu nível, jogando no teu prime, assim, no teu auge, você acha que teria sido muito diferente a tua carreira se você atuasse hoje em dia, em termos de clubes que você jogou, e tamanho, e proporção? Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida pelo que eu vejo no dia a dia. Porque, por exemplo, eu fiz a minha base no Guarani de Campinas, que era, naquela oportunidade, a melhor base do Brasil. Eu, quando cheguei no profissional, que isso também era uma exigência do meu pai, que também foi um ex-atleta, e que me cobrava muito. Então, ele falava que jogador de futebol tinha que saber bater com as duas pernas e cabecear, além de tudo. Então, eu, muito cedo, já tinha tudo isso. Então eu chego no profissional do Guarani, junto com outros garotos. A minha geração é a geração no Guarani mais vencedora da base do Guarani. Onde nós tínhamos Neto, Mauro Silva, Evair, João Paulo, enfim. Se eu ficar falando aqui, nós só vamos falar disso. Maluco, cara. Mas enfim, quando eu chego no profissional, porque alguns que subiram comigo tinham um pouco de deficiência. E esses jogadores foram fazer um plano à parte, que é o que se faz hoje também. A hora que a gente detecta que o cara tem dificuldade com uma valência ou com outra, a gente vai e ataca. Eu vejo o futebol hoje, principalmente o futebol jogado na Europa, principalmente o futebol jogado na Europa, pega e passa, pega e passa, pega e toca, pega e toca. Ah, tem alguns times que tem jogadores de 1 contra 1, tem. Os mais ricos do mundo contratam os melhores jogadores. O Vinícius Júnior está lá por causa disso, o Rafinha está lá por causa disso, o Rodrigo está lá por causa disso, e mais N brasileiros aí que estão lá por causa disso. Mas é um jogo mais compacto, é um jogo de mais toque de bola, que era o que eu tinha. Então hoje, com certeza, eu jogaria no exterior. Na minha época, foi muito difícil, porque eu tinha a geração do Zico parando, a geração do Raí no auge e a geração do Ronaldinho Gaúcho subindo. Então eram outros, os níveis eram outros, né? Então, o futebol mudou demais, assim como todos os esportes mudaram. A gente foca muito no futebol, mas o tênis, vamos usar o exemplo do tênis, até porque eu gosto de jogar tênis. O tênis hoje, se o cara for um bom sacador, não tem jogo. O cara saca e não tem jogo. Ah, vamos reduzir o campo para ele sacar, a área de saque, até hoje eles não mexeram. Vamos aumentar a rede, até hoje eles não mexeram. O ser humano está mais alto. Quando eu tinha, sei lá, 15, 16 anos, eu era o mais alto dos meus amigos e tudo mais. Eu tenho 1,85. Hoje tem jogador que joga com quase 2 metros de altura. O tenista tem 2 e pouco. Caramba. Então, assim, é natural que se torne mais físico. Porque antigamente não se tinha tanto recurso para deixar o jogador forte, que hoje nós temos. E antigamente também o ser humano era mais franzino. Você não tinha a oferta de comida que você tem hoje na mesa de sua casa. Os clubes não tinham. A gente, para jogar, nós tínhamos um café da manhã de um pão com leite, um almoço de arroz, feijão, purê de batatas e bife e uma salada.
E era só isso, não tinha o lanche. Hoje são 5 refeições. Tinha o nutricionista, né? Não tinha nutricionista, não tinha percentual de gordura. Percentual de gordura nosso era 7%. Sabe por quê? Porque a gente não ingeria a alimentação que tinha que ingerir. Então era baixo, secava. mas Todo mundo magrinho. Era todo mundo muito magro. Você pode olhar as fotos que você vai se assustar. Então hoje é natural que o ser humano, jogador de futebol, está mais forte. E isso deixa o jogo mais viril. E até mais rápido às vezes, né? Mais rápido. Se você tem que chegar na linha de fundo e cruzar a 15 km por hora, a tua chance de acertar é muito maior do que se você tiver a 30 por hora. O jogador hoje corre acima de 30. Então, a perfeição cai. Então, tudo isso a gente tem que analisar. É natural isso no jogo. Você acha que Os jogos de basquete antigamente eram muito mais lentos. Eu me lembro que tinha uma jogadora da União Soviética chamada Semenova, que tinha 2 metros e pouco de altura, que ela não conseguia voltar enquanto o time dela voltava para o garrafão e o outro time ia para... Então eles defendiam com 4 e ela chegava atrasado. Hoje isso não acontece. Não. Hoje os caras têm 2,20 metros, são mais rápidos que antes. Sim, sim. Desculpa. Você acha que tudo isso que você está falando contribui também para essa morte que a gente tem hoje no futebol brasileiro do camisa 10, por exemplo? Eu acho. Sabe por quê? Porque assim, eu joguei durante um bom tempo de camisa 10, aí depois eu vim jogar de 8 e de 5. Beleza. Antigamente o meia, o camisa 10, tinha muito espaço para jogar. Porque o campo era jogado em 70 metros. A tua linha de zaga ficava atrás do meio campo e a linha de zaga do outro time ficava perto da área. Então você tinha um espaço que dava para você sair do volante e receber entre linhas, que hoje é chamado entre linhas. Os entrelinhas era um espaço muito maior. Era um espaço muito grande. Dominava, girava. Por quê? Porque ninguém dava o bote exatamente porque sabia que era um jogo mais cadenciado. Hoje, as linhas jogam em 30 metros. Eu estava vendo um jogo do Milan aí, há pouco tempo atrás. O Milan jogou com o Real Madrid lá na Espanha em 15 metros. Nossa. Em 15 metros. E as pessoas falam assim, a modernidade. O Cilinho foi meu treinador lá no Guarani em 89 e ele já queria jogar em 30 metros. Fazia saída de 3 e queria jogar em 30 metros. Então, lá atrás, à frente do tempo. A gente também tinha essas informações. Acontece que você não treinava o jogador para fazer aquilo. O que é diferente hoje. Hoje, todos os nossos conceitos estão baseados naquilo que o futebol pede. Então, se todo mundo joga em 30 metros, eu tenho que ter bola longa nas costas e eu tenho que ter velocidade pelo lado para ter quebra de linha. Porque senão você não joga. Mas, na minha visão sobre futebol, o que realmente mudou no Brasil e fora do Brasil um pouco, mas muito no Brasil, foi a nossa formação. Eu vou apontar alguns conceitos aqui, alguns pilares. Tá. Em primeiro lugar, nós jogávamos futebol em campo de areia, no asfalto, em campo de terra. A bola quicava toda diferente e a gente tinha que ter o domínio. Improviso. O improviso, a coordenação motora, subia em árvore, pulava muro, roubava fruta no vizinho, saía correndo, enfim. Essa era a nossa vida. Hoje, o menino com 5 anos, ele é matriculado numa escolinha de futebol com campo sintético. Então aí ele já está perdendo aquela diferença do kick da bola. Quem é que dá aula para ele? É um profissional de educação física formado em educação física. Não é um cara que entende de futebol. Ah, mas o cara entende, joga futebol? Joga. Mas ele não é um especialista. Então eu sou adepto, em todo clube que eu passo, eu falo para eles, os melhores profissionais têm que estar no sub-15, não no sub-20. Porque você forma no sub-15. É lógico. No sub-11, no sub-13. Só que... O sub-15 do Neymar, sabe quem era o técnico? Quem? Seu Lima, que faleceu ontem. Cara do futebol. Cara do futebol, cara que teve no maior time de todos os tempos. O Santos, ele
ele investe muito nisso. Ele tem a semente do O Palmeiras criou um CT para base e fez um campo. Eu vi, eu já fui lá. O João Paulo Sampaio pediu para colocar um campo de terra esburacado com pedra para a molecada aprender a dominar a bola. É isso aí. Aí- Por isso que esse cara é diferente. Aí você pensa assim, por que nós não temos mais meias? Porque todo mundo hoje pega e toca, pega e toca, pega e toca. Meus atacantes, e você pode perguntar isso para eles aí, que, né? Se eles não partirem para cima, eu tiro do time. Atacante é veloz, tem força física, sabe driblar. Se não for para cima, sai do time. Porque se a gente não tiver quebra de linha e este jogo que eu tô falando, você não tem futebol bom. Até eu que tô de fora do campo, eu tenho vontade de sentar no banco e não assistir o jogo. Porque eu também quero ver bom futebol. Eu quero ver o cara ir para cima com gana para fazer o gol. Agora, isso tudo está dentro de uma metodologia. Durante a semana eu treino isso, eu peço para que o jogador tenha, mas você não consegue chegar com o jogador com 20 anos, maturado com tudo isso, se lá atrás ele não fez. Aí ele chega no sub-11, no sub-13, ele tem técnicos formados pela CBF Academy. Tudo bem, é importante que forme novos treinadores? É importante, eu sei que é. O estudo é importante, a qualificação é importante. Você tem que se rebuscar o tempo inteiro. Mas esses caras que estão sendo formados não são ex-jogadores. O Mancini está falando que só o ex-jogador pode ser treinador? Não. Porque eu tive que estudar muito para entender um monte de coisa. Mas o ex-jogador, ele tem a facilidade da conversa, ele tem a facilidade de entender o que o jogador está precisando, mas ele tem que estudar. Se ele estudar, ele vai ser um melhor treinador do que quem não jogou. E nessa parte de formação, eu não consigo ver como abrir mão de um cara que esteve ali dentro do riscado, entendeu? Lá na frente, eu acho que, tem técnicos vitoriosos que não foram jogadores. Muito. Mourinho, por exemplo. Parreira. Mas aí já é um outro... É uma questão mais de gestão. Então, agora, na formação, cara, abrir mão do jogador de futebol para ensinar a molecada... E uma coisa importante também, que muita gente não sabe disso, mas o ex-jogador, e já com uma certa idade, ele tem mais paciência de ensinar. Porque ele quer formar. Então ele vai estar ali para entregar para esses meninos, aquilo que ele sabe que ninguém mais quer. Porque hoje em dia, um exemplo, eu tenho 58 anos. Daqui a 5, 10 anos, ainda porque eu estou no futebol, porque senão ninguém sabia se eu tinha sido jogador ou não. Essa nova geração não sabe. Não. Eu estou falando isso porque eu pergunto para eles no dia a dia, você sabe quem foi fulano de tal? Sabe quem foi fulano de tal? Não. Você sabe quem foi Rivelino? Não. Rivelino, cara. Porque o que o Rivelino jogou de futebol, tanto é que ele era o ídolo do Maradona. Sim. Então, assim, este cara chega numa certa idade que ele vê que as histórias dele já não são interessantes para a grande maioria da geração que vem logo depois dele. E ele, com as crianças, com os meninos, ele vai ter paciência. Os clubes têm que usar melhor isso. Se a gente fizer uma reformulação geral no futebol brasileiro, a gente vai voltar a ganhar.